Olá meninas, trazendo hoje uma nova videoaula, eu trago para vocês a lembrancinha de maternidade sapatinho de crochê. Esse sapatinho é produzido com a linha Clea e fica muito delicado. O resultado final dele realmente é muito bonito e tem 5 centímetros. Espero que vocês gostem. É um trabalho delicado, mas fácil de fazer. Depois ele vai ficar bem armadinho. Se você vai colocá-lo em uma caixinha de acrílico, não há necessidade de colocar nenhum enchimento, ok? Então vamos começar. Para fazermos a nossa lembrança de maternidade sapatinho, eu vou trabalhar com a linha Clea. Essa aqui é uma mescla de branco com bege. Para cada sapatinho eu vou utilizar um lacinho. São aqueles lacinhos de calcinha que você já encontra pronto no armarinho. E 2 meia pérolas. Uma que vou usar na lateral para formar o fecho e outra para dar acabamento aqui no lacinho. Você vai perceber que eu utilizei uma meia pérola realmente bem pequena, na largura certinha então aqui do laço, ok? A agulha de trabalho será a 0,9, porque o meu ponto é um pouco mais largo. Para quem tem um ponto mais fechadinho, pode utilizar a agulha número 1, certo? Então, nós vamos começar prendendo o fio na agulha. E vou fazer 12 correntes. Feitas as 12 correntes, eu vou voltar na 4ª corrente depois da agulha e faço um ponto alto. Agora vou trabalhar um ponto alto em cada uma das correntes que eu tenho aqui na base. Aqui na última corrente de base, eu vou fazer 8 pontos altos aqui nessa mesma corrente. Então, fiquei aqui na última corrente com 8 pontos altos. Isso vai fazer com que se forme aqui uma parte arredondada, aqui na ponta. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto na base de cada ponto alto que eu acabei de fazer. E vou aproveitar quando eu for fazendo os pontos altos e vou trabalhando com essa sobra do fio aqui junto da base, para que ele já vai ficando preso aqui.
Nesse último ponto alto que tenho aqui na base, antes das 3 correntes iniciais, então nesse último ponto alto eu vou fazer 7 pontos altos na mesma base. Feitos 7 pontos altos, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei a carreira. Ficou assim, com 7 pontos altos aqui na parte reta, em cada um dos lados, e nas laterais ficamos com 8 pontos altos em cada uma das laterais. Agora eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cada um ponto de base por toda essa parte reta. Chegando aqui na parte oval, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, onde antes eram 8 pontos altos, ficarão 16 pontos altos. Agora, terminando aqui a parte oval, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base, até no final me restarem apenas 4 pontos de base vazios. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui o último. No final, tenho apenas 4 pontos aqui na base. Nesses 4 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. Na outra parte oval, nós ficamos com um total de 16 pontos altos. E nessa última parte aqui, serão apenas 8 pontos altos. Então, na primeira parte que fizemos, será a frente do sapato. E aqui nessa última parte, onde vai ficar um pouquinho mais estreito, será a parte de trás do nosso sapatinho. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, na terceira corrente que iniciei, ficou então dessa forma. Agora eu vou subir uma corrente e trabalhar aqui no mesmo ponto de base. Eu vou fazer um ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Vou para o próximo ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, trabalhando sempre um ponto baixo em cada ponto de base e pegando apenas a alcinha de trás. Essa diferença aqui é que vai separar o solado do sapato do restante dele. Então, vamos sempre trabalhar apenas na alcinha de trás do ponto de base.
Vou fazer essa mesma sequência, trabalhando sempre um ponto baixo em cada ponto de base e volto mostrando para você como ficará. Com a carreira já finalizada, eu finalizei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Agora vou fazer uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Então, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base e vou pegando normalmente as duas alças do ponto de base. Apenas a carreira anterior é que trabalhei na alça de trás. Nessa carreira e nas outras trabalharemos sempre pegando as duas alças do ponto de base. Então, vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base, depois finalizo com ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo que iniciei, faço novamente uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base e faço uma outra carreira trabalhando com um ponto baixo em cada ponto de base. Vou completar essa carreira que estou fazendo, finalizo com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira e faço mais uma carreira. Vou completar então essa e faço a próxima e volto mostrando para você como ficará. Com as carreiras finalizadas, então ficou dessa forma. Eu fiz um total de 3 carreiras com ponto baixos. A primeira eu trabalhei apenas na alcinha de trás e as outras duas já fiz normalmente pegando as duas alças do ponto de base. Então, nós temos aqui as primeiras 2 carreiras que formaram o solado do sapato e as outras 3 que já vão dando já formato para o nosso sapatinho. Agora eu vou dobrar ao meio, dobro aqui seguindo a base dessa primeira carreira, então dobro ela aqui ao meio e vou contar aqui da parte da frente, voltando aqui para a lateral, eu vou contar 8 pontos de base. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse número aqui, 8, eu vou colocar um marcador. Então, contando aqui, de onde eu tenho o marcador para o biquinho, já contando esse ponto aqui do marcador, serão 8 pontos de base, ok? Então, vou deixar o marcador aqui, vou subir uma corrente e no mesmo ponto de base faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base até chegar no marcador. Chegando aqui no marcador, eu vou retirar o marcador. Agora vou começar a trabalhar com pontos altos. Então, faço uma laçada na agulha, no próximo ponto de base. Eu vou formar um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficaram então 2 laçadas aqui na agulha. Faço mais uma laçada, vou para o próximo ponto de base, trabalho mais um ponto alto. Fecho a primeira laçada, então fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, fiz 2 pontos altos,
fechados juntos, mais um em um ponto de base e o outro no outro ponto de base. Agora, novamente, faço uma laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam 2 laçadas na agulha. Faço mais uma laçada, vou para o próximo ponto de base, trabalho ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Ficam então 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, vão formando bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer um total de 8 bloquinhos. Então, aqui já tenho 3. 4. 5. 6. 7. E 8. Então, ficou dessa forma. Aqui eu tenho 8 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Cada um dos pontos altos vai ficando em um ponto de base, ok? Então, aqui nós formamos a frente do sapato. Agora, eu vou voltar a trabalhar com pontos baixos, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, por toda essa volta aqui de trás, até chegar aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Vou completar a carreira e volto mostrando para você como ficará. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, até agora, estará dessa forma. Faço novamente uma corrente e no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo. Agora, vou trabalhar um ponto baixo por toda essa lateral e deixar vazios os 2 últimos pontos de base antes de chegar no bloquinho de ponto alto. Aqui eu tenho o bloquinho e aqui tem os 2 últimos pontos de base antes do bloquinho. Aqui eu vou começar novamente a trabalhar com os bloquinhos de ponto alto. Então, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Vou para o próximo ponto de base, faço novamente um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha. Agora, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, aqui eu tenho o primeiro bloquinho. Vou fazer um total de 6 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. E tenho um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho 3. 4. 5.
E aqui o último, 6 bloquinhos. Então, ficou dessa forma. Agora, eu volto a trabalhar com pontos baixos, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até completar a carreira. Que eu já vou fechando essa carreira. Fecho com um ponto baixíssimo, que no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira. Até agora, nós fizemos as 2 primeiras carreiras do solado, depois fizemos 3 carreiras de pontos baixos, então são 5 carreiras, e agora no final nós fizemos mais 2 carreiras, onde aqui na frente fizemos os bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Então, até aqui nós temos 7 carreiras. Agora, nós vamos diferenciar o sapatinho esquerdo do direito. Então, até a 7ª carreira, nós vamos fazer os 2 pés da mesma forma. Agora, eu vou fazer uma corrente, no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, faço mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Então, fiquei aqui com 3 pontos baixos. Agora, vou fazer 12 correntes. Feitas as 12 correntes, eu vou voltar na 3ª corrente e trabalho um ponto baixo em cada uma das correntinhas. Completada então a alcinha, eu vou vir aqui na lateral do ponto baixo que tenho na base e faço um ponto baixíssimo. Agora, já volto a trabalhar aqui na base do sapato, fazendo um ponto baixo em cada ponto de base.
Aqui já vou fechando agora a carreira com um ponto baixíssimo. E agora é só cortar o fio. Então, ficou dessa forma. Depois, quando colarmos, a tirinha ficará assim, ok? Então, esse aqui é o pé direito do nosso sapatinho. Para fazer o pé esquerdo, você vai trabalhar novamente da mesma forma, fazendo até a 7ª carreira. Agora eu vou fazer uma corrente para iniciar. Faço um ponto baixo, um outro ponto baixo no próximo ponto de base e mais um ponto baixo. Nessa direção aqui do terceiro ponto baixo que iniciei, eu vou fazer a tira do outro lado. Então, eu vou dobrar o meu sapatinho, o ponto que eu tenho aqui nessa direção, eu vou colocar então meu marcador aqui do outro lado. Aqui eu sei que eu vou começar a tira no outro lado do sapatinho. Então, vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no marcador. Agora eu vou retirar o marcador. Faço o ponto baixo aqui onde estava o marcador. E daqui é o que eu vou fazer as 12 correntes. Volto na terceira corrente e começo a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Agora aqui na lateral do ponto baixo que eu tenho na base do sapato, eu vou fazer um ponto baixíssimo e volto a fazer agora na base do sapatinho um ponto baixo em cada ponto de base.
Vou fechar com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira. Vou cortar o fio. Puxar aqui. Então, ficou dessa forma. Para darmos o acabamento aqui desse fio, eu vou colocá-lo em uma agulha. Venho aqui na parte interna e caminho com o fio aqui por dentro dos pontos de base. Agora é só cortar o excesso. No outro sapatinho vou fazer a mesma coisa. Coloco o fio aqui na agulha. E caminho aqui pela parte interna, descendo com ele aqui pelos fios de base. E agora é só cortar o excesso. Então, tenho aqui os dois sapatinhos. Para dar acabamento aqui na frente, eu vou colocar um lacinho, é aquele lacinho de calcinha, com a meia pérola colada aqui. Eu já colei a minha meia pérola no lacinho. Vou passar a cola de tecido aqui na parte interna do laço e coloco ele aqui na frente do sapato. Faço a mesma coisa aqui com o outro laço. Coloco aqui na frente do sapatinho. Depois de colar o lacinho, eu vou pegar a tira, vou passar cola aqui na ponta dela. Como a minha cola de tecido é uma cola mais espessa, eu estou utilizando um palito de dentes para passá-lo aqui. Depois de pregar a tira aqui no lugar, quando encostar ela já vai ficar certinha aqui no local. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na ponta dela e coloco a meia pérola aqui para dar o acabamento. Então, ficará dessa forma. Vou no outro sapatinho, vou fazer a mesma coisa. Vou passar a cola aqui na ponta da tira. Coloco a tira aqui posicionada do outro lado. Passo um pouquinho de cola aqui por cima da pontinha e dou o acabamento com a meia pérola. Então, feito isso, estará pronto o nosso par de sapatinhos, ok? Depois de pronto, o nosso sapatinho vai ficar em torno de 5 centímetros. Então, ficou dessa forma. Fica realmente muito delicado. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Para vocês que gostaram, eu convido você para compartilhar com suas amigas os nossos vídeos e curti-los aqui em nosso canal. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal,
Eu convido você para que você se inscreva, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui, ok? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!